E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Kelso aqui do canal Física e nosso tema de hoje é momento de inércia de uma partícula ou de um sistema de partículas. Vou fazer um exercício de exemplo para a gente poder saber como a gente calcula um sistema de partículas, o momento de inércia dela e também de uma partícula. A nossa próxima aula é Teorema dos Eixos Paralelos. Então, se você não quer perder essa aula, ative o sininho, se inscreva no canal e se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha. Então pessoal, sem mais demoras, bora lá para a aula. Então aqui galera, nós temos um momento de inércia de partículas. Vocês viram que eu tenho dois desenhos aqui, um bloco em cima de uma superfície e uma esfera. Eu vou tratar os dois como partículas, eu não vou considerar o tamanho desses objetos, certo? Vamos ver aqui o seguinte, eu vou fazer uma analogia entre momento de inércia e inércia, para a gente poder compreender o que é um momento de inércia de uma partícula. Bom, o que é inércia? Inércia nada mais é que a resistência que um corpo tem de movimentar. Ou seja, pela primeira lei de Newton, todo corpo em repouso permanece em repouso e todo corpo em movimento permanece em movimento retilíneo e uniforme. Então, nesse caso aqui, eu tenho um bloco, certo? Se esse bloco representar, por exemplo, uma cadeira, esse bloco aqui representar uma cadeira, o que acontece? Eu tenho uma certa resistência para eu colocar esse bloco aqui em movimento. Se eu troco esse bloco por uma mesa, o que acontece? A resistência é maior, porque a massa da mesa é maior. Então é muito mais difícil eu movimentar a mesa que eu movimentar quem? A cadeira, que no caso seria o nosso bloco. Tá? Então, o que é inércia? A inércia ela está relacionada a quem? A massa do corpo, no caso, a massa da nossa partícula, que é o nosso bloco. Quanto maior a massa, maior resistência que eu tenho em movimentar esse corpo. E quanto menor, menor resistência, porque nós chamamos de massa inercial. Beleza? Bom, agora vamos passar para a nossa esferinha, que também é uma partícula, certo? Essa esferinha aqui embaixo que também é uma partícula. Bom, aí o que acontece aqui, galera? O que é momento de inércia? Vocês viram que tem a palavra inércia. Então é uma certa resistência. Resistência para quê? Para o corpo rotacionar. Então, nesse caso, o momento de inércia é a resistência que o corpo tem em rotacionar através de um eixo de rotação. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho aqui um eixo de rotação, que é esse eixo aqui, né? Vamos colocar assim. E aí eu tenho o que? Nesse eixo de rotação, vou chamar de eixo O, eu tenho o que? Que rotacionar essa partícula, que é essa esferinha. Então, eu tenho uma certa resistência a isto. Por quê? Primeiro, essa esfera tem massa m. Então, por isso que ela tem uma certa inércia, vamos colocar assim. E além dela ter uma massa m, ela tem uma distância até o eixo de rotação. Nós vamos chamar de R. Então, quanto mais distante do eixo de rotação, que é o eixo O, no nosso caso aqui, maior é a inércia, ou seja, maior o momento de inércia dessa partícula. Nesse caso aqui, se a minha massa estiver muito distante do meu eixo de rotação, maior vai ser a dificuldade de eu rotacionar esse corpo. Então, o que é momento de inércia? É a resistência que um corpo tem em rotacionar através de um eixo de rotação, em relação a um eixo de rotação. Então, nesse caso aqui, o nosso momento de inércia, que nós simbolizamos com a letra I, de momento de inércia, certo? Então, o que é um momento de inércia? Então, eu coloquei aqui, galera, que o momento de inércia é a resistência de um corpo em rotacionar em relação ao eixo de rotação. Então, por exemplo, essa partícula nossa, essa nossa esferinha, né? Ela tem uma massa m e ela vai tentar, eu vou tentar rotacionar ela através desse eixo O, que é o nosso eixo de rotação. É como se eu estivesse vendo a esfera em vista aérea, tá? Então, esse eixo está passando aqui, ele é perpendicular em relação à minha tela. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho um momento de inércia dessa partícula. Ou seja, traduzindo, o momento de inércia da partícula é a massa da partícula vezes o raio, né, de rotação dessa partícula, que é ao quadrado. Então, essa é a nossa fórmula de
momento de inércia de uma partícula. O que eu vou fazer aqui? Vamos fazer um exemplo para a gente poder ter uma ideia o que é um momento de inércia. Vamos comparar aqui algumas partículas. E se eu aumentar o raio, se eu aumentar a massa, o que vai acontecer com o meu momento de inércia? Beleza? Então aqui, galera, eu tenho 3 partículas. Eu tenho partícula 1, eu tenho a partícula 2 e eu tenho a partícula 3. A partícula 1 ela tem massa m. A partícula 2 ela tem massa 2m. E a partícula 3 ela também tem massa m, igual a partícula 1 lá. Só que vocês notaram o seguinte, a distância até o eixo rotação, que é esse eixo aqui, vamos colocar aqui o nosso eixo rotação, o nosso eixo O, certo? É diferente da partícula 3 para a partícula 1 e 2. A partícula 1, né, a sua distância até o eixo rotação, vamos dar um nome, né, vamos colocar aqui como R. A partícula 2 também, até o eixo rotação, ela também tem uma distância R. A partícula 3 até o eixo rotação é 2R. Vamos calcular o momento de inércia de cada uma delas. Bom, o momento de inércia da partícula 1, né, a distribuição da massa dela até o eixo rotação é R e a massa dela é M. Então, o momento de inércia da nossa partícula 1 é igual o momento de inércia não é M vezes R ao quadrado? Então, vai ficar o M, que é a própria massa da partícula, certo? E o R ao quadrado. Então, para aí, o momento de inércia da partícula 1. Agora, o da partícula 2, o momento de inércia dela é I2, é igual a massa dela agora é 2 vezes M, então aqui nós temos aqui 2M, vezes o R, que é o raio de rotação dela. Agora, a partícula 3, o momento de inércia dela, né, vamos colocar que o momento de inércia da partícula 3 é M, que é a própria massa da partícula, né, não mudou em relação a 1, a massa dela, só que o raio é o dobro da 1. Então, o raio da partícula 1 aqui, o raio de rotação dela em torno do eixo O é 2R ao quadrado. E aí, o que eu tenho? Que I3 é igual a 2 ao quadrado é 4, vai ficar 4mr ao quadrado. Agora, vamos colocar o seguinte, vamos ver, vamos analisar aqui. Eu tenho aqui o momento nessa partícula 1, o da partícula 2 e o da partícula 3. Note que o momento de inércia da partícula 2 é 2 vezes maior que o da partícula 1, ou seja, porque a massa dela é o dobro. Agora, em compensação, o momento de inércia da partícula 3 é 4 vezes maior do que da partícula 1, porque o raio dela é o dobro. Mesmo que a outra tenha 2 vezes a massa, ela vai ter um momento de inércia um pouquinho menor do que a da 3. Então, o que a gente conclui? Que quanto maior a massa, maior o momento de inércia. Quanto maior o raio de rotação, muito maior ainda é o momento de inércia. Então, nós podemos concluir o seguinte, que o momento de inércia da partícula 1 é menor que o momento de inércia da partícula 2, que é menor ainda que o momento de inércia da partícula 3. Então, isso, galera, é o momento de inércia de partículas. Vamos fazer um exercício de exemplo para vocês poderem ter uma ideia, um sistema de partículas, como é que a gente calcula o momento de inércia dele. Bora lá então. Então, galera, o que nós temos aqui? Temos um exercício com um sistema de 4 partículas, partícula 1, 2, 3 e 4. Ele está falando o seguinte, as partículas 1 e 3 têm massa 2 kg, as partículas 2 e 4 têm massa de 4 kg, em torno de um eixo Y equidistante às partículas. Ou seja, ele está falando aqui que a distância entre as partículas é de 2 metros. Então, a 1 e a 2 está a distância de 2 metros, a 2 e a 3 a distância de 2 metros e assim por diante. Beleza? Determine o momento de inércia do sistema de partículas em relação ao eixo Y, que é esse eixo aqui, ó. Então, as partículas vão girar em torno desse eixo, ou tentar girar, né? Que é o momento de inércia, a resistência que um corpo tem em girar, ou seja, em rotacionar em torno de um eixo. Beleza? Bom, vamos lembrar o momento de inércia de partícula. Vamos colocar aqui no cantinho,
O momento de inércia de uma partícula é mr ao quadrado. E vamos lembrar o seguinte também, que o momento de inércia, a unidade de medida dele é quilogramas metros quadrados. Quilogramas de massa e metros quadrados do comprimento, que é o raio de rotação de uma partícula em torno de um eixo. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui? O momento de letra A, né? O momento de inércia aqui é igual ao do sistema. Se você perceber, a partícula 1 e a partícula 3 têm a mesma massa. Então aqui ela tem 2 kg, a partícula 1, e a partícula 3 também tem 2 kg. A partícula 2 e a partícula 4 também têm massas iguais, então 4 kg, e a partícula 4 também tem 4 kg. A distância entre a partícula 2 e o eixo, a partícula 1 e o eixo, a 4 e o eixo de rotação e a 3 e o eixo de rotação é o mesmo. Ou seja, são 2 metros e o eixo está bem no meio, deu para perceber isso, né? Então, aqui o eixo aqui de rotação entre essas partículas é de quanto? É de 1 metro. Tanto para essa, quanto 1 metro para essa aqui também. Beleza? Então, vamos lá. Bom, qual que é o momento de inércia? Se você perceber, cara, a 1 e a 3 têm a mesma massa e a mesma distância até o eixo de rotação. Então, o momento de inércia das duas é a mesma. A gente pode multiplicar por 2, certo? Então, posso fazer aqui, ó, a parênteses, 2 vezes m vezes r ao quadrado da partícula 1 e da partícula 3, mais a parênteses, porque a partícula 4 e a partícula 2 também têm a mesma massa, estão na mesma distância do eixo de rotação. Então, é 2 vezes, né, a massa vezes r ao quadrado da partícula 2 e da partícula 4. Beleza? Então, vai ficar aqui, o momento de inércia é igual 2 vezes a massa da partícula 1 e da partícula 3 é 2. O raio de rotação ali, né, a distância entre a partícula até o eixo de rotação é de 1 metro. Mais 2 vezes aí a massa da partícula 4 e da partícula 2, que é 4, vezes o raio também é 1 metro, a distância do eixo de rotação, certo? Então, I é igual 2, 2, 4, vezes 1, 4, continua sendo 4, né? 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Então, o nosso momento de inércia aí vai dar 12 quilogramas metros quadrados. Então, aí achamos o momento de inércia do sistema, onde o eixo está passando bem aí no meio entre as partículas, né? Vamos colocar assim. Bom, agora a letra B, o que ele está falando na letra B? Ele está falando o seguinte: o momento de inércia do sistema de partículas em relação ao eixo Y', paralelo ao eixo Y, que passa pelas partículas 2 e 3. Então, esse eixo, novo eixo Y', ele é paralelo ao eixo Y e passa pelas partículas 2 e para a partícula 3. Então, o que a gente vai fazer? Vamos traçar esse eixo aqui. Vou pegar aqui o eixo e vou traçar ele aqui para a gente poder... tá aqui, ó, ele é paralelo ao eixo Y e ele passa pelas partículas 2 e 3. Então, vou fazer até de uma outra cor aqui para destacar. E aí, o que você tem? Agora, a distância da partícula 4 da partícula 1 até o eixo Y' não é mais 1, é 2, certo? E a distância da partícula 2 e da partícula 3 não tem distância. Então, a partícula 2 e a partícula 3, elas não têm momento de inércia, porque elas estão em cima do eixo. Como o R é 0, né, porque elas estão em cima do eixo, o que acontece? Você não tem momento de inércia das partículas, porque elas são partículas, a gente não está considerando o tamanho delas. São pequenos pontos em cima do eixo, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, na nossa letra B aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: momento de inércia é igual o momento de inércia da partícula 1, que é mr ao quadrado da partícula 1, mais o momento de inércia da partícula 2, que é mr ao quadrado da partícula 2. Então, o momento de inércia do sistema, né, vamos colocar assim, a massa da 1 é 2 kg. A distância agora é 2 metros, lembra? Então, aqui agora o nosso eixo Y' está a 2 metros da 1. Mais a massa da partícula 4 é 4 kg. E a distância também é 2 metros. Aí vai ficar ao quadrado. Então, o momento de inércia aqui vai ficando 2, 2, 4.
vezes 2 é 8, mais 2 vezes 2, 4, vezes 4, 16, e a gente tem o que seguinte, que o momento de inércia aqui é 24 kg metros quadrados. Tá aí o momento de inércia do sistema, que agora o eixo passa pelas partículas 2 e 3. Perceba que o momento de inércia aumentou, porque eu aumentei o que? A distância entre as partículas e o eixo de rotação. A distribuição de massa agora ficou mais distante do eixo de rotação. Mesmo que eu perca a partícula 2 e a partícula 3, que eu não vou incluir no cálculo, né? Mas você pode ver que dobrou o momento de inércia. Beleza? Então, pessoal, vocês viram que é bem simples o momento de inércia de um sistema de partículas ou de uma partícula. Na próxima aula, não se esqueça que nós temos uma aula de teorema dos eixos paralelos. Então, você se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para você ter essa notificação. E galera, até a próxima aula. Valeu!